Olá, 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 Manuel na área novamente para falar de uma das empresas que eu sou mais fascinado, a Zappos. Aliás, você já ouviu falar sobre a Zappos? Bom, então vem comigo, você está preparado? A Zappos é simplesmente, há muitos anos, a grande referência em experiência do cliente, em experiência do colaborador, em sucesso do cliente em todo o mundo. Ela é referência, ela é copiada, ela ela inspira empresas do mundo todo. O Tony Hsieh, que é o seu fundador, que infelizmente faleceu durante a pandemia, ele é simplesmente um visionário. Ele já tinha criado outras empresas, né? E ele simplesmente vendeu uma empresa dele, fez um exit, ficou milionário e ele falou: essa empresa, essa primeira empresa que eu criei, era boring, era chata, eu não aguentava mais. Ele falou: eu vou criar a empresa mais legal do mundo. E foi isso que ele fez com a Zappos há quase 20 anos atrás. E a Zappos, gente, virou essa referência. Sabe por quê? Porque ela é sustentada por alguns pilares. 6 pilares principais que eles chamam de Core Values. Ao longo do vídeo aí, a gente vai estar mostrando aí algumas imagens, algumas fotos minhas lá nas Zappos. Eu já estive nas Zappos muitas vezes. A sede das Zappos fica na cidade de Las Vegas. Olha só, já é curioso, né? Porque a sede das grandes empresas americanas normalmente são em Nova York, Chicago, São Francisco, Los Angeles, Vale do Silício, e até nisso eles são diferentes. Eles estão lá em Las Vegas. E vamos lá, eu vou contar um pouco desses 6 Core Values das Zappos que fazem toda a diferença. O Core Value número 1, ou pilar número 1, entregue os serviços com uau, ou seja, entregue sempre o uau através do serviço. Os produtos que a Zappos nada mais é do que um comércio eletrônico de sapatos, de tênis e artigos esportivos. Eles começaram mais ou menos como a Amazon começou lá na sua origem, vendendo livros. Eles vendem sapatos, tênis. Aqui no Brasil tem uma operação muito parecida do ponto de vista de venda, que é a Netshoes, mas não tem nada a ver com as Zappos, não tem nada a ver com a cultura Zappos, né? Mas só para te dar uma referência do que a Zappos faz. A Zappos é um comércio eletrônico. Você entra, compra online, né, um sapato, um tênis, uma meia, um boné, um artigo esportivo, e eles entregam para você, simples assim. Só que eles têm o melhor customer service do mundo. As pessoas têm canais de relacionamento com eles que são por telefone, pelo chat, pelo WhatsApp, né, e basicamente canais digitais. E eles conseguem mesmo assim, sem ter o cliente lado a lado, sem olhar para o cliente, ter experiências uau. Como assim? Por exemplo, eles não têm script. Não existe script. Existe gente de um lado que quer encantar gente do outro. E muitas pessoas ligam para comunicar problemas, ou da entrega, ou que vai devolver o pedido, ou porque o produto não estava adequado, etc. tal, e eles atendem você da melhor maneira possível para resolver a sua questão. Eles nunca vão te questionar. Se você falou, não gostei do tênis, quero devolver, eles vão facilitar ao máximo possível para que você tenha a melhor experiência com eles. E isso acontece em vários aspectos. Tem gente que liga para as Zappos para poder falar com alguém. E já teve registro de uma ligação histórica que durou 5 horas e 18 minutos de uma pessoa querendo se suicidar, e o atendente das Zappos conseguiu reverter e hoje é um dos melhores amigos dessa pessoa. Enfim, então é muito, mas muito além do que simplesmente vender tênis pela internet, vender sapato pela internet. É sobre encantar pessoas. E isso começa desde a origem, em selecionar, em contratar as pessoas certas. Deixa eu dar um exemplo importante para vocês. Todo mundo, né, o processo de treinamento das Zappos, o onboarding das Zappos dura
uma semana de treinamento intenso sobre os valores da empresa, né? Enfim, no final dessa uma semana, a Zappos oferece um salário integral de um mês para a pessoa que queira desistir ali, né? Ou seja, ela recebe o salário integral de um mês, mesmo ela sendo treinada apenas uma semana. É um teste, porque quem está pensando apenas no dinheiro sai. Quem se conectou verdadeiramente com os valores da empresa ficam, e é exatamente isso que eles querem, que fiquem pessoas absolutamente conectadas com os valores deles. O valor número 2 é a liberdade. A empresa é uma empresa que dá liberdade para as pessoas mudarem, né? Não existe script, como eu falei, então não existe nenhuma amarração, né? O colaborador está ali para resolver, para fazer o cliente feliz. Então ele tem toda a liberdade, todo o dinamismo. Eles têm encontros semanais onde todos os atendentes daquele determinado setor ou daquele departamento trocam informações sobre as práticas, o que deu certo, o que não deu certo, né? Como eles provocaram uau, né? E eles cresceram muito, porque como eles encantavam muito, né, os clientes postavam nas redes sociais, e isso evidentemente durante muitas vezes viralizou, né, e transformou a Zappos na referência que ela é. O pilar número 3 é sobre diversão e entretenimento. A Zappos se apresenta, se posiciona como uma empresa de diversão e de entretenimento. Para os seus colaboradores é muito gostoso trabalhar lá, né? Só para você ter uma ideia, na entrada da sede da Zappos, né, lá em Las Vegas, que aliás é o antigo City Hall, é a antiga prefeitura de Las Vegas, né? Logo na entrada tem uma mega piscina de bolinhas. É isso mesmo. Sabe por quê? Eles sugerem para que todo mundo inicie a sua jornada de trabalho dando um mergulho, um tibum, como esse que eu dei aí. Olha só, que divertido. Imagina uma empresa que tem ping-pong, tem pebolim, que tem um ambiente de fliperama, de games, etc., que você pode, num determinado momento, né, se desestressar, né, nesses ambientes aí. E uma empresa que tem informalidade, informalidade na comunicação, né? Tudo é registrado, todos os atendimentos, todos os processos são registrados formalmente, mas é uma empresa informal nas relações humanas, que respeita as pessoas como elas são, que respeita a diversidade, que inclui. Então, tudo isso faz das Zappos uma grande diversão para o público interno, para os colaboradores, e, naturalmente, isso extravasa, né, para o cliente final, né? E comprar das Zappos é sempre uma grande diversão. O quarto pilar é aprendizado e conhecimento contínuos. Aliás, isso vale para qualquer empresa que precisa estar no mundo em constante transformação, que o volume de aprendizado, né, de conhecimento se multiplica todos os dias. É fundamental que uma empresa tenha esse drive do conhecimento, e nas Zappos eles fazem isso de uma maneira divertida, através dos encontros deles. Eles têm um auditório maravilhoso. Aliás, tem uma foto aí, ó, minha no auditório das Zappos, que é incrível, todos os recursos, e eles têm encontros semanais nesse auditório para poder não só trocar experiências sobre o que funciona e o que não tem funcionado, e também, né, para estimular as práticas de encantamento do cliente, e também pesquisa sobre produtos, né? Eles têm lá a imensa maioria dos produtos que eles vendem, eles têm lá um showroom com os produtos, com as amostras dos produtos, porque quando o cliente estiver falando de um detalhe do produto, ele tem lá o produto para pegar o produto, para ver, para entender e para poder, de certa forma, resolver a questão da melhor maneira possível com o cliente. É isso aí. O quinto valor, gente, é muito louco, porque é o contrário do que muitas empresas pregam. Eles estimulam os colaboradores a assumir riscos. Riscos do tipo, por exemplo, eu vou devolver esse produto, você pode devolver esse produto, eu vou te entregar um novo em tanto tempo.
Lógico que não é um risco do nada, né? O colaborador da Zappos sabe os prazos, etc. Tal, mas eles sempre encorajam os colaboradores a assumir riscos para entregar sempre mais e melhor para os seus clientes. Olha só que loucura! Em vez de você restringir, em vez de você podar, em vez de você limitar, você estimular o cliente a bater recordes, né? E existe uma competição saudável interna de quem mais produz uau, né? Todos os dias, todos os meses, e evidentemente essas pessoas são absolutamente premiadas, inclusive com experiências únicas ao redor do mundo, com viagens e experiências. Eles não premiam em dinheiro, eles premiam com experiências. Eu tenho certeza que você deve estar adorando a Zappos. A Zappos é incrível e, aliás, se você tiver vontade de conhecer a Zappos, manda um comentário pra gente, um direct, nos manda uma mensagem, porque todo ano a gente leva um grupo de gestores do varejo para conhecer a Zappos lá em Las Vegas, entre muitas outras empresas, e é de fato uma experiência única, que eu diria assim que muda a forma da gente ver uma empresa, né, e gerir uma empresa. E o sexto e último pilar importante é transformar o ambiente de trabalho num ambiente de família, né? Fazer as pessoas se sentirem em casa. Mais do que nunca, né? Eu acho que eu ouço isso de muitas empresas. Não, a empresa tem que ser a extensão do lar dos nossos colaboradores. Mas isso, infelizmente, na maioria dos casos, é uma grande balela. E no caso das Zappos, tem muita gente que acha que a Zappos é a sua primeira casa, né? Muitos colaboradores sentem, né, que a Zappos é a sua primeira, o seu lar. Ela se sente absolutamente em casa, né, pelas relações que ele construiu lá, pela maneira como a pessoa é tratada na empresa, pela liberdade que ela tem dentro da empresa. E existem muitos casos num segmento onde o turnover é muito alto. Pensa bem, o segmento de customer service, o atendimento de call center, né, é um dos segmentos do mercado onde o turnover é mais elevado, e o das Zappos é o menor turnover de todo o mundo por conta disso, e evidentemente por conta de um plano de carreira que eles constroem também lá. A pessoa pode ter vários níveis de atendimento, virar coordenador, virar gerente de área, virar diretor e virar embaixador da marca, como esse cara aí que está comigo aí na foto, o Rio, que é um dos principais embaixadores da marca e um grande amigo nosso. Aliás, beijão para você, Rio, você sempre nos encanta, você sempre nos inspira. Eu espero que esse vídeo das Zappos tenha sido encantador, inspirador, né, para você, que você possa aplicar algumas dessas coisas no seu negócio, na sua empresa. Vai ser um grande prazer, né, ver isso na prática. Me avisa aí, viu? Comenta se você gostou, manda para um amigo, ativa o sininho. Semana que vem tem muito mais. Um grande abraço e um beijo no coração.